Boa tarde. O nosso grupo ficou para falar sobre a filtração glomerular. O nosso grupo é constituído por mim, Eduarda, pela Vívia, pela Catiele e pela Lúdina. Bom, a introdução sobre o que é filtração glomerular é o processo em que filtram o volume de plasma sanguíneo nos rins, mais conhecido como TFG. TFG é o volume de plasma que os rins, eles é basicamente a pressão que passa pelos nossos vasos. Então, ele é muito necessário, é um dos mais necessários, porque é ele que faz com que elimine os resíduos tóxicos e que separe os resíduos tóxicos dos resíduos resíduos naturais do nosso corpo. Para quê? Porque o TFG precisa ser constante. Porque se a TFG, no caso a pressão, for muito baixa, ele não vai ter força suficiente para eliminar os resíduos tóxicos que precisa ser eliminado. Então, vai continuar tendo resíduos tóxicos no nosso corpo, além de ter os naturais, mas vai ter os tóxicos. E que, no caso, não vai funcionar para o nosso corpo e vai ser uma ação não eficaz. E, pelo contrário, se for uma pressão muito forte e ter uma pressão muito forte pelo nosso corpo, vai acontecer com que obviamente vai eliminar os resíduos tóxicos, mas também vai eliminar os que a gente precisa. Então, vai ser muito rápido e não vai conseguir absorver 99% da água, que são os nutrientes essenciais. A variação é se a TFG aumentar em apenas 1% sem a reabsorção adequada urinária, 1,8 litro de mais por dia, levando a desidratação fatal. Isso é mais uma curiosidade. E a PHG, que é a pressão hidróstica da glomerular. Para que tenha um mecanismo rápido para proteger esse pico de pressão, existe a resposta miogênica. Essa resposta miogênica, ela age por conta própria, sem depender de nervos ou dos hormônios do nosso corpo. Então, se a pressão sobe, a pressão arterial do nosso corpo aumenta muito e o sangue estica a artériola aferente em resposta ao músculo se contrai, que acontece a vasocontrição. E se a pressão cai, que acontece o relaxamento, se a pressão arterial do corpo cai, o músculo da artériola relaxa, que acontece a vasodilatação. E ele estabiliza, basicamente, ele que estabiliza o nosso sangue, nosso fluxo sanguíneo renal e a TFG em questão de segundo. Então, ele é essencial para ter esse equilíbrio e que não aconteça com que a nossa pressão, no caso, a nossa TFG aumente demais ou diminua demais. E nisso nós temos e agora eu vou falar sobre o que é a retroalimentação tubercular, que é o mecanismo mais lento, que é a retroalimentação tubercular, é o sistema de comunicação interna do rim que permite o ajuste fino da filtração. Basicamente, é a última etapa desse processo que eu expliquei, que é onde ele vai pegar mais detalhadamente, falando de uma forma mais informal. Ele vai finalizar depois dessa separação, depois desse balanceamento, essa retroalimentação que vai pegar os ajustes finais. As células especializadas, chamadas máculas densas, atuam como sensor. Elas monitoram a concentração do sódio cloreto no líquido filtrado. Ao contrair a artériola aferente, a retroalimentação tubercular diminui a TFG, garantindo que o líquido filtrado passe mais devagar. Ali está explicando se a pressão for muito alta, ela que vai dar o ajuste final. Se a pressão for muito baixa, ela vai dar o ajuste final. Boa tarde. Eu vou falar sobre a reabsorção. Tem dois tipos, né? Como está lá entre parênteses, a passiva ou ativa. A definição, né, da reabsorção é que é o processo pelo qual as substâncias úteis que foram filtradas, como água, glicose, sódio, são recuperadas do túbulo renal de volta para o sangue. E assim, tem os tipos, né, que é a reabsorção ativa e a passiva. A importância é que cerca de 99% do líquido filtrado ele é reabsorvido, então ele é pegado de volta, né? Se isso não acontecesse, o
nosso corpo urinaria todo o plasma em menos de 30 minutos. Então, precisa disso, né, para ter um equilíbrio, né, para a gente não jogar todo o nosso plasma fora. Pode passar. Aí aqui, né, tá a diferença entre ativa e passiva. O transporte de substâncias ativa dos túbulos renais de volta para o sangue ocorre por dois mecanismos básicos. A passiva, reabsorção ativa gasta energia, ATP, para resgatar substâncias importantes ativamente. Já a passiva não necessita de energia, né, como a ativa, ocorrendo por osmose ou pela difusão. Pode passar. Aí aqui está os hormônios e neurônios autônomos. O que são, né? Hormônios trazem ordens para o controle lento e duradouro da água do sódio. Dentre esses hormônios, tem a angiotensina 2, que ele é um potente vasoconstritor, né, que é o processo de vasoconstrição. E também tem as prostaglandinas, que atuam com vasodilatadoras, né, que é o processo de vasodilatação. E o corpo precisa ajustar a reabsorção renal de acordo com o que está acontecendo no sistema cardiovascular. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre o transporte ativo secundário, que é o SYNPORT por sódio. Ele é uma forma de transporte ativo secundário. Ele acontece quando a célula ela aproveita a entrada natural do sódio para puxar junto os outros nutrientes, importantes como a glicose e o aminoácido. Bom, esse processo ele não gasta energia direta, porque ele usa a energia do próprio movimento do sódio que entra na célula. A função principal é garantir que esses nutrientes eles sejam reabsorvidos e não se percam na urina. Por exemplo, garantindo que a glicose ela volte para o sangue. Pode passar. Endocitose, que é o resgate de proteínas plasmáticas. Bom, é uma espécie, né, de resgate de emergência feito pelo rim. Bom, ela acontece quando as proteínas grandes que normalmente não deveriam passar, acabam atravessando o filtro glomerular. Então, as células dos túbulos renais, elas fazem a endocitose dessas proteínas, ou seja, elas englobam e recuperam elas, para evitar que elas sejam perdidas na urina. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a saturação. Para entendermos melhor a saturação do transporte mediado, eu vou falar o que é a saturação. A saturação é quando atinge a capacidade máxima. Então, no sistema renal, a gente pode chamar também de transporte máximo, que é quando os transportadores dos túbulos renais têm uma capacidade limitada. Então, essas proteínas elas têm um número limitado de velocidade e máxima para operar. Um exemplo é a absorção da glicose no néfron, que com as concentrações normais de glicose, normalmente, que entram no néfron, ela é reabsorvida antes mesmo de alcançar o final do tubo proximal. Porém, quando ela está muito excessiva, como na diabetes mellitus, a glicose é filtrada mais rapidamente, o que os transportadores podem reabsorver. Então, esses transportadores ficam saturados e ficam incapazes de reabsorver a glicose que fica ali ao longo do túbulo, e com isso ele é excretado pela urina. Eu vou falar também sobre os rins artificiais, que basicamente são as máquinas de hemodiálise. As máquinas de hemodiálise, elas funcionam em pacientes que, quando sofrem de insuficiência renal, o rim das pessoas não consegue fazer o trabalho que eles deveriam fazer, que é filtrar os produtos residuais
as toxinas e os excessos de fluidos no sangue. A máquina de hemodiálise, que são os rins artificiais, ela funciona como um rim mesmo. Então, ela vai acontecer por um acesso vascular, que é uma fístula que é feita assim no paciente. E o paciente com essa fístula, ela vai fazer, com a máquina, vai fazer o bombeamento, que o sangue vai ser removido e vai passar pela filtração dentro da máquina, que ocorre pelo chamado de dialisador, que possui uma membrana semipermeável. Essa membrana é como um substituto para os néfrons. Nessa filtração tem o dialisato, que é uma solução especial chamada dialisato flui, do outro lado da membrana. Este fluido ajuda a remover as toxinas indesejadas. Dentro da máquina também acontece a troca por meio de divisão e difusão e osmose. Os produtos resíduos como ureia, creatina, potássio e em excesso. E os excessos de fluidos passam pelo sangue, onde estão em maior concentração. Depois disso, acontece a ultrafiltração, que é o excesso de líquido removido do sangue através de um gradiente de pressão. E no retorno, após ser limpo e ter o seu equilíbrio de fluidos e eletrólitos restaurados, o sangue vai voltar para o paciente. Então, essa máquina ela é muito importante para esses pacientes que não conseguem que o seu próprio rim faça o trabalho. Então, geralmente, esses pacientes vão 3 vezes na semana, que passam por todo esse processo da hemodiálise. Bom, essas são as nossas referências. E esse foi o nosso trabalho apresentado por nós. Obrigada.